Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, que a paz de Jesus esteja conosco. Nós vamos conversar um pouquinho, porque isso é parte do nosso tratamento, do nosso trabalho aqui. E essa é uma parte importante. André Luiz diz que, em uma das suas obras, Nos Domínios da Mediunidade, que a palestra edificante tem a função de agir como um desvinculador de tomadas, desplugando tomadas, as tomadas do nosso pensamento, que muitas vezes é um pensamento de angústia, de dor, de sofrimento, Quando nós ouvimos alguma coisa edificante, acaba por nos equilibrar, por nos acalmar, por nos trazer uma outra condição. E nós sempre falamos aqui sobre a nossa base de conversa é sempre evangelho, para que a gente entenda que o tratamento pelo qual nós estamos passando aqui é sempre baseado no evangelho. A base de toda cura é uma base evangélica, não em sentido de religião evangélica, mas no sentido de essência de evangelho, porque é uma base de tratamento moral, uma base de transformação moral, Por isso a gente conversa sobre temas que nos levam a perceber as nossas dificuldades, quais são as dificuldades que nós sentimos e como é que nós podemos trabalhar essas dificuldades. A espiritualidade já coloca para a gente lá no Livro dos Espíritos que o melhor caminho para que nós possamos vencer as nossas imperfeições é o autoconhecimento, é olharmos para nós mesmos e identificar onde estão as nossas fraquezas para que nós possamos ali colocar o nosso foco para uma transformação, para uma mudança de nós mesmos. E tem uma passagem do Evangelho que é muito interessante e sobre a qual nós muito pouco prestamos atenção na profundidade. Tudo aquilo que Jesus coloca é de uma profundidade muito grande. Então, Jesus, nessa palavra, nessa passagem, retrata que estava fazendo uma oração no Horto das Oliveiras e que isso se dá um pouco antes de todo o processo da sua prisão e depois do suplício e depois a crucificação, que Jesus estava nesse monte orando e que convidara alguns discípulos para que o acompanhassem. Estando ele a alguma distância, depois de algum tempo em oração, ele volta para ter com os discípulos e os encontra dormindo. E ele faz uma pergunta que é muito interessante. Nem por uma hora pudestes vigiar comigo? E ele dá um conselho que se estende a todos nós. Orai e vigiai para que não venhais a cairdes em tentação, para não cairdes em tentação. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. E nós costumamos olhar a segunda parte da orientação que Jesus dá, que é a parte do orai. Orai para não cairdes em tentação. E nós esquecemos a primeira. E Jesus coloca isso como sendo um processo complementar. Apenas a oração não garante o sucesso da nossa empreitada para que não venhamos a cair em tentações, porque nós precisamos prestar atenção em outro lado. O que é a prece? A prece, a oração, é o nosso contato com Deus, é o nosso contato com o divino, é o nosso contato com a espiritualidade, é o nosso contato com aqueles que vêm ter conosco para nos auxiliar, para nos fortalecer, para nos dar as condições de passarmos pelas provas difíceis. Mas nós muitas vezes nos colocamos no ato da oração, pedindo: não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. E quando fazemos isso, nós acreditamos que Deus, como que por automatismo, venha nos livrar do processo de tentações. E não é assim. Em primeiro lugar, o que vem a ser um processo de tentação? Nós temos aquela imagem ainda, de uma figurinha diabólica com um garfinho nos espetando
para que nós façamos alguma coisa que não é da nossa índole. E Emmanuel, em uma das suas obras, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz que, o livro Pai Nosso, ele diz que nós não devemos tentar passar pelo mundo sem o risco das tentações. Porque as tentações não são externas, não são exteriores. Elas assomam de nós, elas vêm daquilo que nós trazemos em nós mesmos. E da onde nós trazemos isso de nós mesmos? É do conjunto das nossas experiências, né? Das nossas experiências do hoje, enquanto encarnados aqui, mas das nossas experiências do passado, enquanto outras encarnações, outras vivências, outras experiências, nas quais nós vamos adquirindo hábitos que em algum momento se tornam muito difíceis de serem vencidos. E esses hábitos de vez em quando nos chamam, né? Então, quando nós pensamos em tentação, nós julgamos que seja um espírito, um obsessor, que nos vem e coloca uma ideia que nós não temos, que nunca passou pela nossa cabeça, e que de um momento para o outro nós começamos a sofrer de algum processo que não está em nós. Quando na verdade a espiritualidade nos coloca que esse processo é um processo que reside em nós, existe em nós, e o que fazem os obsessores é, nos conhecendo, nos observando, soprar a brasa para que se faça fogueira em nós. Esse é o processo da tentação exterior, da influenciação exterior, da obsessão exterior, que é um processo interno nosso que é incentivado externamente por alguém que pode ser encarnado ou que pode ser desencarnado, né? E quando Jesus nos coloca orai, vigiai e orai, essa parte do vigiai é muito importante. Certa vez, alguém retratou que conversara com Chico Xavier depois que Chico Xavier foi fazer uma visita a um presídio. E essa pessoa, uma senhora, disse: Chico, você deve ter encontrado muitos obsessores dentro do presídio, né? Naquelas celas, acompanhando aqueles pobres presidiários, né? E Chico olhou e disse: não, minha irmã, eu encontrei muitos espíritos benfeitores, muitas mãezinhas lá com eles. Chico, mas e os obsessores? Minha filha, eles não estavam lá, eles já fizeram o seu serviço. E isso nos chama muita atenção. O que Chico quis dizer com já fizeram o seu serviço? Quantas vezes nós, em um dado momento, passamos por um estado de arroubo, por um estado de sobreexcitação e perdemos a linha, perdemos a compostura. Entramos num ato intempestivo e acabamos colocando uma palavra mal falada, uma frase que machuca, uma sentença que fere, de um momento para o outro, né, sem percebermos, porque não estávamos em estado de vigilância. E não percebemos que essa falta de estado de vigilância, em que de repente nós estamos numa conversa muito natural e por um dar cá aquela palha, por um sem motivo, uma explosão de revolta surge sem que nós entendamos e nós acabamos ferindo alguém, acabamos colocando uma palavra mal posta e acabamos machucando muito uma pessoa. E o que a espiritualidade nos coloca é que muitas vezes nesses momentos o que nós temos é justamente um processo muito rápido de influenciação que nos causa um desequilíbrio que já existe em nós, mas que causa essa oportunidade dessa extrapolação desse desequilíbrio. E nós, naquele instante, por não percebermos a orientação de Jesus, acabamos caindo em tentação por não vigiarmos, por não prestarmos atenção em nós.
E o que vem a ser vigiarmos, né? Vem justamente em prestar atenção nesses sentimentos que nos visitam, que querem assomar de nós, de um instante para o outro, e que não são sentimentos bons, que não trazem nada de produtivo, que nada acrescentam de bem. E por não prestarmos atenção nisso, nós rapidamente damos vazão, quando nós deveríamos, né, segundo uma outra orientação de Chico Xavier, tomar a água da paz. E o que é a água da paz? Chico Xavier conta que certa mulher foi conversar com ele, dizendo que estava muito desgostosa do casamento e que pretendia divórcio. Pretendia o divórcio porque quando o esposo chegava em casa, bastava ele adentrar a porta, ela falava uma coisa, ele respondia com outra, que tinha uma resposta mais agressiva, que levava a outra mais agressiva ainda, e aquilo do nada se tornava uma grande discussão. E ela relatou isso a Chico, e Chico disse assim: minha filha, aguarde mais um pouco, faça um tratamento. E qual é o tratamento, Chico? Você vai tomar a água da paz. E aí ela disse que foi, procurou em uma farmácia, procurou em outra, procurou em um lugar, não achou. E voltou a Chico: Chico, não encontro a água da paz. Onde é que eu encontro esse remédio? Onde é que tem? Qual é a farmácia? Ele sorriu e disse: não, minha filha, essa água você tem em casa mesmo. Mas como é que faz, Chico? Você faz o seguinte: quando o seu marido começar a discutir, você coloca um gole de água na sua boca e não engole enquanto não passar a vontade de responder a mesma moeda. Enquanto não passar a vontade de praguejar, de insultar, de ferir, você não engole. Só engole quando você estiver calmo. E assim, muitas vezes no dia a dia, a gente não tem a água da paz. Não tem no carro, não tem no ônibus. Mas a gente faz de conta, a gente enche a boca de ar, faz de conta que é água e não engole. Porque isso dá tempo para a gente vigiar, para a gente prestar atenção o que é que eu vou falar. O que é que eu vou dizer? O que eu vou dizer vai gerar bem ou vai gerar mal-estar? Vai gerar uma situação de amorosidade ou uma situação de violência? E sempre que a vigilância nos disser que isso vai gerar uma situação de mal-estar, de xingamento, de violência, eu deixo a boca em silêncio até que eu consiga, através da prece, que pode ser de 5 segundos, 10 segundos, Deus me ajuda, bons espíritos me fortaleçam, me ajudem a acalmar, e aí eu volto para o meu centro e vou perceber que muitas vezes eu não preciso dar a resposta que eu queria dar, porque não tem sentido nenhum. Isso é muito importante, porque existe um processo de continuidade. Sempre que pela nossa invigilância nós acabamos colocando uma frase infeliz, nós acabamos por machucar alguém, nós acabamos por criar um quadro de desequilíbrio, muitas vezes esse quadro que se estabelece em nós acaba se projetando às pessoas que nos rodeiam na nossa família. E como nós sabemos, como diz Kardec, que todos nós somos mais ou menos médiums, e ele coloca aqui, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por si só médium. Isso não quer dizer que seja alguém que perceba o espírito que quer se comunicar, que quer dar uma psicografia, uma psicofonia, em grau qualquer. Isso é aquele mal-estar, aquela ânsia, aquele reflexo no corpo que muitas vezes parece um desequilíbrio orgânico, mas é o registro da sensação de um espírito infeliz. Muitas vezes, quando eu, na minha vigilância,
acabo permitindo que isso se estabeleça através de mim, os nossos familiares, as pessoas que nós amamos, acabam sofrendo também dessa influenciação. Isso pode levar a desequilíbrios mentais, pode levar a desequilíbrios emocionais, pode levar a desequilíbrios orgânicos, porque nós em algum momento não fomos capazes de vigiar o pensamento, a vontade, o desejo, a ação, a palavra. E muitas vezes, nós que amamos as pessoas que nos cercam, por falta de vigilância, podemos nos tornar obsessores daquela pessoa que está ao nosso lado e que nós tanto queremos cuidar, tanto queremos o bem, mas por um estado de invigilância, acabamos muitas vezes proporcionando um mal-estar que pode ser rápido e que pode muitas vezes durar por algum tempo. André Luiz, em uma obra muito interessante dele chamada Evolução em Dois Mundos, fala de um processo chamado contaminação fluídica. Contaminação fluídica. Fala das epidemias fluídicas, que esses espíritos desequilibrados acabam por, em estado de fluidos, dos fluidos que eles emitem, acabam por desequilibrar todos aqueles com quem eles compartilham os fluidos. Isso é fácil de entender. Nós vamos agora adentrar o trabalho de passe. O que é o trabalho de passe? O trabalho de passe é uma emanação fluídica, são fluidos, são energias, que são doadas pela espiritualidade no campo espiritual e pelos médiuns no campo físico. Então são emanações físicas, espirituais, que têm o objetivo de combater essas energias, esses fluidos, combater uma energia, sendo positivas, combater uma energia negativa. Então, se isso pode acontecer no passe, de uma energia, de um fluido positivo, nos transformar o ambiente íntimo, nos trazendo conforto, nos trazendo equilíbrio, também pode acontecer ao contrário. De uma energia desequilibrada, nos causar um desequilíbrio também. Então pensemos nisso, porque as orientações de Jesus nunca foram orientações soltas. Todas as colocações que Jesus faz são carregadas de sentido e são carregadas de eficiência, de eficácia. Se bastasse apenas a oração, Jesus teria dito: orai para não cair em tentação. Mas ele coloca os dois lados. A oração é o ato humano buscando o contato com o divino para o fortalecimento. Mas antes da oração, e Jesus coloca o vigiai e orai, o vigiai é o ato humano de perceber-se a si mesmo para que nós não sejamos intermediários de desequilíbrio, nem para nós e nem para aqueles que nos cercam. Muito obrigado pelas suas atenções, que sejam todos muito bem-vindos. Nós agora vamos passar a esse trabalho de passes, dessa troca de energias, que tem a continuidade depois na água fluídica, que também são fluidos, que colaboram nesse trabalho, mas tem um outro processo muito importante desse trabalho de desobsessão, que é a continuidade quando nós saímos daqui. A nossa calma no trajeto para casa, evitar xingamentos, evitar brigas, que nós possamos estar equilibrados, possamos estar em preces, porque muitas vezes a espiritualidade faz o trabalho aqui e nós chegamos lá fora e estragamos tudo. Então, que possamos elevar a Deus o nosso pensamento, agradecendo pela oportunidade do auxílio do mais alto, pela oportunidade dos ensinamentos, das orientações de Jesus para todos nós.
agradecendo também pela companhia constante dos bons espíritos que sempre nos amparam e nos socorrem, ao amor infinito de Jesus, que nos tem envolvido desde que aqui chegamos nesse mundo, e acima de tudo, pelo amor infinito de Deus, todo justiça. Em nome de Deus e em nome de Jesus, nós damos por iniciado o nosso trabalho da noite de hoje. Que a paz fique com todos nós.